Estamos começando mais uma live Notícia Bahia. Ao meu lado, Oscar Paris. Tudo bem, Oscar? Tudo bem com você? Tudo jóia, Frank. Grande sábado, esse fim de semana aí que antecede a maior festa popular do planeta, hein, Frank? Estamos chegando. Falta uma semaninha. E falar em verão, em carnaval, eu soube que você nessa semana aí estava passeando na Baía de Todos os Santos, né, descontraindo no verão com a família. Parabéns! Na verdade, comemorando o aniversário da esposa, né? E aí a gente fez um passeiozinho pela Baía de Todos os Santos, que eu sugiro e acho que todos devem aproveitar essa Bahia enorme. Aliás, a gente até tem que discutir isso em outros programas, por que os esportes náuticos não são mais explorados nessa Bahia fantástica, que oferece uma condição de navegação incrível, ventos fantásticos, quer dizer, tudo para que a vela pudesse voltar com ilhas tudo, maravilhosas todos também. Os esportes náuticos foram praticados na Bahia, né? Pois é, falei isso aí para a gente descontrair um pouquinho, porque a gente vai entrar no assunto. Olha só, a gente vai falar sobre o 8 de janeiro de 2023, né? Um grupo de apoiadores do ex-presidente... 25, né? Ex-presidente Jair Bolsonaro. 2025. O atentado lá, os três poderes, foi 8 de janeiro de 2023. Claro. E aí, perdão. o Jair Bolsonaro invadiu, os apoiadores do Jair Bolsonaro invadiu e depredou as sedes dos três poderes em Brasília, isso em 8 de janeiro de 2023. E o próprio ex-presidente e outros integrantes do seu governo foram denunciados criminalmente na última terça-feira, no dia 18, pela Procuradoria-Geral da República, PGR, acusados de tentar mantê-lo no poder após a derrota na eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar sobre esse assunto, né, Oscar? Você vê, as urnas, elas são invioláveis, né? Esse papo de que, voto impresso, não sei se é coisa que não sabe perder. Porque quando esse mesmo pessoal foi eleito, não questionaram as urnas, começa por aí. Não houve nenhum questionamento. E engraçado é que agora, mesmo na eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos senadores de direita, governadores de direita, todos prefeitos de direita, todos eleitos pelo mesmo sistema eleitoral. E esses não reclamam das urnas. Agora, os que perderam a eleição, esses reclamam. Exatamente os mesmos que ganharam a eleição passada. Ou seja, não existe justificativa. Perdeu, entrega, amigo. Perdeu, larga o osso. Perdeu, vai embora, pega o boné e se prepara 4 anos para concorrer de novo. Esse negócio de tentativa de golpe, da forma como foi, usando parte das Forças Armadas e alienando o público menos informado através de fake news e tal. Eu não estou aqui simplesmente tomando partido. Eu estou aqui como brasileiro que prezo pelo sistema ruim, que é a democracia, mas é o melhor entre todos os outros. Entende a idiosincrasia? A democracia não é o sistema ideal e perfeito. Não é. Não é porque na democracia a gente acaba elegendo aberrações às vezes. Então não é o melhor sistema. Mas dentre todos os outros que são defeituosos, a democracia ainda é o melhor, né, Frank? Exatamente. Inclusive, as urnas eletrônicas e o próprio código-fonte, que você perguntar aos manifestantes, né, que apedrejaram os três poderes, eu acho que 90% das pessoas não sabem o que é. Eu vi repórteres perguntando o que é o código-fonte. Eu que trabalho com tecnologia, com site, né, com portais de notícias, eu sei exatamente o que é. Mas as pessoas não têm, assim, noção do que é o código-fonte. Inclusive, no portal do Tribunal Superior Eleitoral, consta lá que o acesso é público do código-fonte das urnas eletrônicas até para os partidos. E foi disponibilizado durante as eleições para instituições de ensino também, né, que têm cursos especializados, né, de tecnologia na USP, na UFBA, se não me engano, a Faculdade de Pernambuco também. E várias instituições, Frank, foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral a participar
do trabalho das urnas eletrônicas, para perceber como é feito, entendeu? E as próprias Forças Armadas participaram desse escrutínio das urnas e aprovaram o sistema. Então não há o que reclamar, não há o que se questionar. Esse negócio de voto impresso é um tremendo retrocesso. E o voto impresso só serve para uma coisa, para saber quem votou ou não em mim, que daí eu posso ir lá e cobrar dele. Para isso que serve o voto impresso, mais nada. Claro, a gente não vai voltar no tempo, né? É o voto a cabresto que chama, né? O voto impresso é o voto a cabresto, porque eu posso cobrar daquele cara que dizia que ia votar em mim porque eu dei um pé de sapato para dar o outro depois, e ele não votou, então eu tenho lá para saber se ele votou ou não. Isso é uma aberração que não há sentido. E outra coisa, a ruptura que tentou se implantar no Brasil no 8 de janeiro de 2023, como você bem lembrou, é um negócio absurdo. É um negócio para a gente voltar para as trevas. Os caras vandalizaram, os caras depredaram, os caras roubaram, os caras bateram e quase mataram, feriram seriamente policiais que estavam fazendo a segurança dos prédios dos três poderes. E aí vem dizer que lá só tinha velhinha e velhinho que estava lá brigando por causa da sua bandeirinha verdinha e amarela. Que papo mais furado, que papo mais furado. E o pior, todos os que estão sendo processados por atos de vandalismo, golpismo, tentativa de rompimento e tal, todos, sem exceção, criaram provas contra eles próprios. Contra eles próprios, filmaram a barbaridade que estavam fazendo. Quer dizer, ainda são um pouco inteligentes, né? As provas estão em vídeos, em fotos, em redes sociais, em declarações, tem muitas provas. Inclusive, que eles próprios criaram. Inclusive, além do código-fonte, uma das pautas do 8 de janeiro de 2023 foi o comunismo, né? Vamos ser claros. Vamos contra o comunismo. Só que o comunismo acabou há 36 anos, há quase 40 anos. Ninguém fala no mundo mais de comunismo. Meu amigo, esse é o mais engraçado, se o Brasil, né? Fosse comunista, se o Brasil fosse 1%, 0,01% comunista, os bancos privados não estariam lucrando o que lucram aqui no Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, todos ganhando fortunas anualmente. Então, não é um país comunista, né, meu amigo? De jeito nenhum. O comunismo acabou desde 1989, né? Com a queda do Muro de Berlim, né? A dissolução da União Soviética em 91, né? A União Soviética. Então, nenhum desses países falam em comunismo. A União Soviética, que agora é Rússia, Alemanha, Cuba, ninguém fala mais em comunismo. O que os militantes de esquerda apregoam, na verdade, é um sistema socialista, que não tem nada a ver com o comunismo. Existe uma grande confusão entre um e outro. Exatamente, o sistema socialista é simplesmente aquele em que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, aos bens de consumo, à saúde, à educação, à habitação, à segurança. Isso é socialismo. O comunismo é outra coisa. O comunismo é o poder do Estado sobre o cidadão. E não é isso que os socialistas pregam. Não é isso que os militantes de esquerda pregam. O que o militante de esquerda prega é um sistema social onde todos possam ter, pelo menos, a mesma oportunidade. Disputar de maneira igualitária. É para isso. É só isso. Agora, tem muita gente que não quer, né? Porque quando vê o filho, por exemplo, perdendo a vaga na universidade e vê o filho da empregada entrando pelas cotas, aí aparece a revolta. Perdi para as cotas. Não, perdeu para ele que não estudou. Não foi para as cotas, não. E muita gente não sabe também que o socialismo está dentro do capitalismo. E os Estados Unidos é um país que é muito mais socialista do que o Brasil. E muita gente não sabe disso. Tem países europeus que são mais socialistas do que o Brasil e muitos outros. Então o socialismo está dentro do capitalismo. Eu não ouvi, não consegui pegar a última frase. O socialismo está dentro do capitalismo, segundo alguns especialistas, pessoas, né, especialistas em política porque você veja econômica. Bem, a gente chama, por exemplo, a China de China comunista. Perfeito? Mas a China é a que mais movimenta o dinheiro, o capital do mundo, junto com os Estados Unidos. Então, como é que é um país comunista e que vive
em troca de capital, de bens, de serviços, de produtos. Como é? Que comunismo é esse que tem essa gama de negócios com o mundo inteiro? A China mudou a forma política econômica desde a década de 70, né? E se tornou capitalista. Né? Exatamente, desde a década de 70. E muita gente não sabe dessa questão, né? E aí você vê, aí as pessoas criticam uma ideia de um governo mais humanizado, mais social, mais voltado para o social, por exemplo. E ficam idolatrando alguns regimes ditos, como você bem lembrou, capitalistas, como, por exemplo, os Estados Unidos. E aí eu dou um exemplo muito claro aqui. Amigo, nos Estados Unidos, se você quebrar a perna e não tiver dinheiro para pagar o conserto da sua perna no hospital, você vai ser preso, porque você tem uma dívida com o hospital. Ou então você não vai para o hospital e fica com a perna quebrada. Sabia disso? Pois é, exatamente. Lá não tem sistema público de saúde, lá não tem SUS, onde você sente um mal-estar, machucou alguma coisa, você corre ali para o hospital público e você é atendido. A fila é grande, tem que esperar, o exame tem que marcar para um mês daqui a 2, não sei o quê. É verdade, tá? Ainda temos esses problemas. Mas nos Estados Unidos nem isso você tem. Ou você chega no hospital com o seu cheque, ou você nem entra, porque senão você vai ser preso por ficar devendo ao hospital. E tem mais. Se você tiver casa, algum imóvel, algum bem no seu nome, penhorado, né? Porque você fica pagando durante um tempão lá também, você pode perder esse bem para pagar as custas do hospital que te atendeu. Cá, isso é um regime que se preocupa com o povo? Não é possível. Não posso acreditar nisso. Em alguns setores sim, outros não, né? Inclusive o Barack Obama, ele elogiou o SUS no governo dele, né? E o governo que estava na época, que era o Lula e tal, e realmente elogiou o Sistema Único de Saúde do nosso país. Tem suas falhas, e disse que o Lula era o cara que tinha tirado 33 milhões de pessoas da linha da pobreza total, né? Exatamente. Da linha da miséria, melhor dizendo. Vou mostrar algumas imagens aqui. Mas a gente não está aqui, né, Frank, para ficar exaltando nenhum nem outro. Nem A, nem B, nem C, né? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é propondo um debate para se enxergar as coisas óbvias, para se enxergar aquilo que é muito claro. Né? A gente não pode, eu acho, como cidadão, como um homem que paga imposto desde sempre, tenho 60 anos, votei a vida inteira, quer dizer, um cara que luta pela democracia, eu não posso admitir que meia dúzia de pessoas se achem no direito de não aceito a eleição, vou mudar, vou quebrar tudo e vou botar quem eu quero à força do poder. Isso independe de lado, basta você ser cidadão, né? A gente, Oscar, que tem experiência no jornalismo, a gente sabe que o jornalismo não tem achismo, né? Tudo que a gente falar aqui hoje, a gente tem... a gente vai falar sobre... O que a gente vai falar a gente tem as fontes, a gente tem os órgãos, a gente tem as instituições que provam isso, né? Polícia Federal, Supremo Tribunal Superior. Muito bom você falar isso, Frank. Muito bom, muito importante, muito pontual. Parabéns, amigo. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que quem está fazendo o processo, que quem quer botar os golpistas na cadeia é o Lula, é o presidente. Não, queridos, não. Todo o processo, todo o inquérito foi feito pela Polícia Federal. Ninguém do governo se meteu nas investigações da Polícia Federal. A Polícia Federal é que fez toda a apuração e passa o inquérito para quem de direito, que é a Procuradoria-Geral da República oferecer a denúncia. É isso que acontece. E isso é legal, isso é simples. Isso é o modus operandi que a lei exige. Então não tem esse papo de dizer que estão procurando cabelo em ovo. Não, nada disso. A Polícia Federal provou por A mais B que houve um plano para dar um golpe no Brasil para que Bolsonaro se mantivesse no poder. Isso a Polícia Federal provou por A mais B. Não por acaso indiciou mais de 30 pessoas pelos atos golpistas, fora os vândalos que já estão presos na Papuda e na Colmeia pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Exatamente, Oscar. E voltando também à urna eletrônica, vou mostrar algumas imagens aqui, Oscar. Aqui é o Bolsonaro, depois eu falo de novo sobre a urna eletrônica. O Bolsonaro com o Mauro Cid, né? E o Mauro Cid estava falando nos últimos depoimentos dele que o presidente, ele perdeu tudo e o presidente ficou bilionário, né? Inclusive recebeu um Pix
de quase 17 milhões de reais, né? E você sabe o que eu acho mais impressionante? Essa mesma turma que recebeu o Pix, que vendeu joia, que não sei o quê, está pedindo dinheiro para os seus simpatizantes para fazer uma movimentação agora no Rio de Janeiro, dia 17, ou 16, sei lá, enfim. Estão pedindo dinheiro. Estão pedindo dinheiro, você acredita nisso? Tem lá um Pix do o 01, eu acho que é o 01, né? Que é 01, 02, 03, 04, eu não sei quem é. Eu não sei a ordem hierárquica, né? Eu acho que o 01 é o mais velho, né? Enfim, o 01 está nas redes sociais pedindo dinheiro para que possa organizar o ato fascista agora, do dia 16 ou 17, que vai acontecer no Rio de Janeiro, se é que vai acontecer, se é que alguém vai ter coragem de botar a mão no bolso para fazer esse Pix, né? O que eu ia falar da urna eletrônica é o seguinte, o PL, né, entrou logo depois das acusações, né, de fraude nas urnas eletrônicas e tal. O PL falou, vamos entrar com, né, uma denúncia para a gente cancelar o segundo turno das eleições. E o Alexandre de Moraes foi muito esperto, né? Ele falou, não, se a gente vai cancelar o segundo turno das eleições, vamos ter que cancelar o primeiro turno também, porque as urnas eletrônicas deixaram de ser eleitos. As urnas eletrônicas foram as mesmas do segundo turno. Aí o PL ficou caladinho, né? Porque votou aí, né, elegeu 99 deputados federais e não respondeu no prazo de 24 a 48 horas. E ficou por isso mesmo. Quando o calo aperta, né, amigo? Quando o calo aperta, sabe como é que é, né? Será que eles iam abrir mão de todas as prefeituras que eles conquistaram no primeiro e no segundo turno? Também, né? Pois é. Além dos governadores, teve os prefeitos também. Elegeram um prefeito do Oiapoque ao Chuí. E aí eles não reclamam da urna eletrônica. É isso que eu falei no início, né? Quer dizer, quando você se elege, quando você conquista o cargo pela urna eletrônica, aí você não questiona a urna. Você viu o Bolsonaro questionar a urna eletrônica quando ele venceu a eleição para presidente da República? Exatamente. Não. Ele questionou, ele fez cara de pau, ele questionou depois. Ele disse, eu poderia ter ganho no primeiro turno se não fossem as urnas eletrônicas. As mesmas que já haviam, que o elegeram. Quer dizer, é um negócio assim, é um morde a sopra, é um tá bom, tá ruim, entendeu? É um negócio tão maluco assim dentro desse maniqueísmo, nessa briga do bem contra o mal, que na verdade é criada, né? Porque as pessoas... é como você falou antes, porque o comunismo, fala do comunismo como se o comunismo fosse assim a pior coisa do mundo, as coisas mais... que nem existe mais esse sistema no mundo, vamos deixar claro. Mas mesmo que existisse, será que existe um sistema mais selvagem que o capitalismo? Se você não ganhar dinheiro, não tiver oportunidade de produzir, você morre de fome? Se você for estudar um pouquinho de história, né, no século XX, foi um dos períodos mais violentos do nosso planeta. Inclusive, teve o boom do capitalismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora eu pergunto, qual foi o único país que jogou bomba atômica em outro país? Qual foi o país que mais matou gente no mundo durante o século XX? Qual foi o país que invadiu outro país atrás de armas químicas e armas nucleares e não achou sequer uma pistolinha de plástico? E era atrás de combustível, né? Do petróleo, interesse do petróleo, né? A Síria, que era um país lindo e maravilhoso, está completamente destruída. O Azerbaijão, que ficou naquela guerra entre União Soviética e Estados Unidos. Aliás, isso é uma boa história, né? Porque o Osama Bin Laden, que os Estados Unidos depois caçou, matou e tal, ele foi criado pelos Estados Unidos. Sabia disso? Que lhe fornecia armas, estrutura e toda a condição possível, inclusive econômica, para lutar contra a União Soviética, que queria invadir exatamente o Azerbaijão. Então, esqueci o nome do país agora, me deu uma... Afeganistão? Afeganistão, chamei de Azerbaijão. O Afeganistão. Ou seja, na briga entre dois leões, entre Estados Unidos e União Soviética, sobrou para o Afeganistão, que uma hora estava pró-União Soviética, depois virou pró-Estados Unidos, depois virou uma coisa independente, Osama Bin Laden tomou gosto também pela coisa, e aí ele virou inimigo número 1 dos Estados Unidos, acusado de ser, inclusive, um dos mentores e tal, dos ataques ao grande... A grande maçã, né? E nesse período, no século XX,
não tinha nenhum país bonzinho, não. Vários países invadiram os outros, até Japão, que é uma, né? A gente tem é um povo muito admirado, né? Por brasileiros Cortês, também. né? Exatamente. O Japão, historicamente, invadiu Coreia do Norte, invadiu Rússia, né? Entrou na guerra também. Teve guerras homéricas com a China durante milênios, né? Os caras brigam desde que não chega a ser como no Oriente Médio e tal, né, onde tem aquelas brigas étnicas, mas Japão e China também brigaram, brigam há milênios de anos, né? Então você vê essas questões históricas, que é o que dita o que está hoje no mundo, é o que pouca gente se interessa em saber. As pessoas acham que o mundo está hoje do jeito que está porque caiu alguém de paraquedas e isso vai ser assim daqui para frente. E não é assim. Isso tudo é resultado de um movimento histórico, né? É resultado das movimentações sociais e das movimentações políticas geográficas, né, geopolíticas que vão acontecendo no planeta, a ponto da gente conquistar, né, essa condição tecnológica de nos autodenominarmos de aldeia global, né? Que agora a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo com todo mundo, né? E voltando à denúncia, Oscar, além dos atentados de 8 de janeiro, a PGR também acusa, né? Tem a denúncia de uma suposta tentativa de assassinato, de morte do presidente Lula, do Alexandre de Moraes e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Bastante sério isso, bastante sério. E essa acusação, ela é uma acusação completamente embasada. A minuta do golpe tinha, inclusive, o local onde Alexandre de Moraes iria sentar durante a posse. Imagina como foi o planejamento. E muito mais do que isso, Frank, além de querer eliminar figuras proeminentes da República, o presidente, o vice e o presidente do STF, além disso, tinha um caminhão de combustível para explodir numa esquina e matar gente pra caramba, para botar a culpa na esquerda, como se tentou fazer lá no Rio Centro, né, no final dos anos 70, quando 2 militares levaram uma bomba para explodir no Rio Centro e acabou explodindo no colo deles, dentro do carro. Não é verdade? Verdade. Essa do caminhão seria muito pior, porque era uma bomba colocada num caminhão de combustível. Imagine o estrago que isso ia fazer. E já estava tudo planejado para se acusar a esquerda. Antes disso, também teve o ataque lá em Brasília, né? A Polícia Federal, a sede da Polícia Federal, destruição de ônibus, coletivos, né, do transporte público de Brasília, carros. Os movimentos foram vários, Frank. Os movimentos foram vários. Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal se deu ao papel de ficar fazendo blitz no dia da eleição para impedir que os eleitores do Nordeste chegassem até o local de votação. Até esse esquema de manipulação, de fazer uma blitz para impedir que os eleitores cheguem à urna, imagine. É muita coisa que foi provada e comprovada, muita coisa em cima desse grupo golpista. Então, amigo, me desculpa, eu acredito na justiça e peço, sem anistia, porque passar a mão na cabeça é dar carta branca para que daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, amanhã se tente tudo de novo. E não vai ser só uma investigação, né? Uma denúncia, né? Essa é uma das primeiras, depois de 1 ano e pouco. A gente tem a denúncia também, a investigação da Polícia Federal sobre as joias, né? E que deputados e senadores falam que foi depois, né, de uma venda da refinaria Landulfo Alves, que foi vendido a preço de banana no ditado popular, 1/3 do que valia foi vendido por 1,6 bilhão. Especialistas falam que valeria de 3 a 4 bilhões. E logo em seguida veio a acusação das joias, né? Que tem provas contundentes, inclusive de entrada no país com as joias ilegalmente e venda lá nos Estados Unidos. O negócio é tão escandaloso que o relógio foi vendido e recomprado. Foi vendido e recomprado.
Porque quando eles viram que ia dar problema, para tentar esconder, que o negócio ia estourar, eles recompraram para poder ter o relógio lá no acervo da presidência da República. Isso é um absurdo sem antecedentes, sem precedentes. Nós não temos a história, um absurdo tão grande de alguém, de uma família, de um homem no poder, querer se apropriar dessa maneira do que não lhe pertence. Inclusive, eu vi o Cid falando agora, o Mauro Cid, porque o Alexandre de Moraes liberou, né, o depoimento dele, tirou o sigilo, né? Então a gente pôde ouvir em alto e bom som o Cid dizendo que repassou o dinheiro das joias para Jair Bolsonaro. Exatamente. Com todas as letras. Eu entreguei 80 e poucos mil dólares na mão de Jair Messias Bolsonaro. Falou também que a ex-primeira-dama ficou desesperada quando viu que a mudança, o caminhão da mudança havia chegado no Planalto para levar os seus pertences embora, porque ela havia deixado, evidentemente, de ser primeira-dama no momento em que o marido perdeu a eleição, né? E ela entrou em desespero, quer dizer, o apego ao poder. O apego àquela condição, o apego ao status de primeira-dama, de presidente da República. Quer dizer, é um negócio que fez a cabeça dos caras. Os caras não queriam largar o osso de jeito nenhum, entendeu? Tanto é que o Cid diz que uma das pessoas que mais incentivava uma trama golpista era a própria Michele. Eu estava lendo agora pela manhã uma declaração do professor de Direito Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Davi Tangerino, numa entrevista à BBC News Brasil, ele falando: a prova no processo penal não é só vídeo, documento. O Código de Processo Penal também autoriza a dita prova indiciária, quando a conclusão de que o evento aconteceu se dá como decorrência lógica, necessária, inescapável de indícios, de elementos indiretos, mas que somados dão corpo a uma probabilidade ou como uma única explicação plausível, disse Tangerino. Você quer ver uma coisa? É um negócio tão absurdo, porque o Bananinha, né? Desculpa, escapou. Mas enfim, o 01, sei lá, ele disse o seguinte: não dá para condenar meu papai por golpe, porque o golpe não se materializou. O golpe não aconteceu. Então, só plano não é crime. Então, alguém tem que dizer para ele que quando um traficante faz contato com a Bolívia, com a Colômbia, com o Paraguai, seja lá com quem for, para trazer cocaína para cá, já está cometendo crime. Não precisa a cocaína chegar. Não é verdade? O crime, a intenção, o esquema para que o crime aconteça já está feito. O cara já incorreu no crime. Ou não? A gente sabe que no jornalismo também as imagens falam, né? As imagens falam, a gente está mostrando aí o que aconteceu nos três poderes e não foi nada pacífico, pessoas atirando pedra, quebrando vidraças, equipamentos, cadeiras dos três poderes, móveis, obras de arte. Então não foi fácil não, o prejuízo que deu ao nosso país foi milionário, né? Quem vai pagar por isso? Parece que das quase 2.000 pessoas que hoje estão abandonadas pelo ex-presidente, né? Em alguns depoimentos falaram que não esperava esse abandono. Algumas pessoas passaram por audiência de custódia e hoje eu acredito que sejam 900 e poucas pessoas ainda presas, né? E com processo. Quase nenhum. E que perderam mulher, perderam marido, perderam família, perderam emprego, né? Tão endividados. Ô, Frank, que lavagem cerebral é essa em que as pessoas se unem na frente de quartel durante 2 meses, rezando para pneu? Que lavagem cerebral é essa? Dando continência. As pessoas rezando para pneu. No Rio Grande do Sul, as pessoas botaram o celular na cabeça, todos um bando de lunáticos, celular ligado para ver se fazia contato com ET. Pelo amor de Deus, o que esse cara conseguiu fazer na cabeça das pessoas, bicho? Ligar para ET e rezar para pneu? Só uma coisa supera isso: se agarrar na cabine de um caminhão e se arrastar 20 quilômetros. Um dos processos do
falando em mais processos do ex-presidente Bolsonaro, é que ele tem a CPI da Covid, né? Que matou, tiveram quase 700, cerca de 700 mil mortes no nosso país. E teve um atraso de vacinação que, segundo denúncia, foi proposital. E segundo os especialistas, só para te dar uma força no seu argumento, segundo os especialistas, de cada 5 mortes por Covid, 4 poderiam ter sido evitadas. Então a gente faz a seguinte conta: se morreram 700 mil, 400 pelo menos 400 mil morreram por negligência, imprudência e outras coisas que eu não posso falar. E um caso mais sério foi indicar, um presidente da República indicar cloroquina para a população. A cloroquina, que a gente sabe que é um remédio, não é uma vacina, é um remédio para malária. Né? Ou para malária, ivermectina, que é para velho, né? Ele também receitou. E para doenças autoimunes. E precisa muito da prescrição médica desse remédio, porque ele é um remédio forte, né? Ele é um remédio que tem uma contraindicação muito forte. Então, você que tem problemas cardíacos, pode ter problemas de saúde ou até morrer. E há sites aí revelando que houve mortes no mundo inteiro por causa da cloroquina, né? Porque nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Né? A indicação do Donald Trump. É um absurdo. Né? E o mais absurdo é você ver um chefe de Estado vendo sua população morrendo, inclusive com enterros coletivos, ver sua população morrendo e dizer: eu não sou coveiro. Ver sua população e tossindo, morrendo, né? E atrás a compra das vacinas. Fazendo chacota, né? Imitando uma pessoa com falta de ar. Quer dizer, pelo amor de Deus, isso é o cúmulo da desumanidade. Então, quando você vê um grupo de pessoas, primeiro negando, chamando de gripezinha, né? Depois dizendo que não tinha que ter isolamento social, que isso era uma bobagem, que tinha que ir para a rua trabalhar, estudar, porque a economia não podia parar. Você lembra disso? Sim, sim. A economia não poderia parar. Nós tínhamos que trabalhar, o mundo todo estava errado. E aí, eu vi ontem na internet, eu queria até... Lamentavelmente, eu não lembro o nome da pessoa, porque seria muito justo dizer o nome da pessoa aqui, mas ele fez uma observação muito interessante. O ministro da Saúde, Pazuello, que compactuou com essa palhaçada, foi eleito. O sujeito que tentou montar um esquema de prevenção, de ataque à doença, esse não foi eleito. Quer dizer, aí você vê como as notícias chegam no ouvido das pessoas e penetram no cérebro da maneira com uma ótica completamente distorcida. Quer dizer, um negacionista que nunca foi médico e que era ministro da Saúde foi eleito. O médico que propôs todo um trabalho de pesquisa, de atuação para combate à doença, esse não passou no escrutínio popular. Então fica difícil, né, companheiro? Fica muito difícil. Temos aqui 33 minutos de live. Vamos falar mais sobre alguma coisa? Mais alguma questão, Oscar? Não, dizer só que agora a gente vai esperar, né, que a qualquer momento vai sair uma ordem de prisão. Todo o país sabe disso, todo o país está nessa expectativa. A qualquer momento vai sair a ordem de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, provavelmente de alguns de seus ministros. Enfim, 33 ou 34 foram indiciados pela PGR. 34, aí basta saber... tem 15 dias, né, para poder apresentar a defesa. Nesse primeiro lote. Aí a gente vai ver qual a posição do Alexandre de Moraes, como é que ele vai interpretar essa defesa, para ver se continua ou não com os processos. Eu tenho certeza que ele vai endurecer e vai botar todo o mundo para cumprir, para pagar com as suas responsabilidades, enfim, para assumir as suas responsabilidades nessa tentativa de golpe. Eu acho que sobre o golpe, né, sobre essa situação política, jurídica que a gente está vendo aí, acho que a gente mais ou menos conseguiu dar uma pincelada bem legal aí, né, Frank? Exatamente, já passou muito tempo, né? A defesa pede um prazo maior
Alexandre já negou. Já negou, né? Então. Já negou. Não tem prazo maior, não. É 15 dias, amigo. 15 dias. Ou apresenta ou continua indiciado. Eu acho que não vai adiantar apresentar a defesa, entendeu, Frank? Eu acho que as provas são tão robustas. Porra, imagine, Alexandre de Moraes correu risco de vida, companheiro. Correu risco de vida. O cara podia ser assassinado a qualquer momento. O pessoal conseguiu fazer o croquis que chama, né? Croquis, né? Uhum. Do trajeto de Alexandre de Moraes no dia da posse. Para saber em que momento seria mais interessante eliminá-lo. Inclusive, esse trajeto termina na cadeira onde ele sentaria. Até isso foi planejado, foi minuciosamente estudado e aprovado. Né? Aprovado pelo ex-presidente. Ó, vai dar problema, viu, amigo? Vai dar problema, mas acho que agora é o momento. Ou o Brasil dá um passo à frente ou dá 10 atrás. É uma questão histórica. É agora ou nunca. Eu não lembro exatamente o que o Bolsonaro falou, o primeiro depoimento dele. Tô cagando. Eu cago pro não, ele tem uma coisa escatológica, né? Ele já começou... Tô cagando pra isso, tô cagando de medo. Ele já começou muito mal, né? Um dia sim, um dia não. Ele tem um negócio com a merda que eu não consigo entender. Ele tem uma relação forte, né? Já começou mal, né? Muito. Inclusive o Alexandre de Moraes, ele não foi só ameaçado de morte, né? Ele já foi agredido nas redes sociais... Foi agredido com a família no exterior. Agredido pela família, né? Tem que andar com segurança para não ser morto. Tem que andar com segurança, né? E depois, Frank, o que eu acho interessante é que os caras são covardes. Porque depois, não, eu não fiz nada, tudo gravado. Com áudio, vídeo, tudo gravado. Não, minha intenção não foi essa. Eu só quis exercer minha liberdade de expressão. Como se eu disser... Frank, você tem que morrer. Frank, eu vou lhe matar amanhã. Como se isso fosse liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, amigo. Isso é uma ameaça. O cara que faz isso tem que ser preso. Ou não é? Sem dúvida. A gente viu no estádio lá no Catar, o nosso Gilberto Gil, ele sendo agredido, né? Por, sei lá, os simpatizantes do ex-presidente. E foi agredido de uma forma, um dos maiores artistas da Bahia, do nosso país, sendo agredido por nada. Por nada sim, mais ou menos, né? Porque o pessoal faz a leitura. Se ele foi ministro de Lula, né? Ele foi ministro da Cultura de Lula, então ele é contra Bolsonaro, então ele tem um lado. E é claro que ele tem um lado, e que bom que ele tenha lado. E melhor ainda, que ele esteja do lado certo. Isso é direito de cada um tem o seu lado. Pô, não é verdade? Isso é que nem religião. Isso é crime. Eu posso ter a minha, e eu faço o que eu quiser com a minha religião, eu só não posso encher teu saco com a sua. Ele que não quis levar para frente incriminar alguém lá, tal... Mas foi até um empresário que foi muito injusto, né? Foi muito infeliz naquele momento, né? Um empresário carioca. Eu sempre digo que falta faz uma aula de história, que falta faz um banco escolar. Quantos brasileiros que estavam nos Estados Unidos apoiando, primeiro, a tentativa de golpe lá atrás, quando invadiram o Capitólio, mataram três policiais e tentaram dar um golpe de Estado nos Estados Unidos a favor de Trump. Lembra disso? Sim. Lembra disso? O 8 de janeiro foi uma cópia. Centenas de brasileiros que moravam nos Estados Unidos apoiaram essa tentativa de golpe. E esses mesmos apoiaram a eleição de Trump. Sabe o que está acontecendo com eles agora? Estão chegando no Brasil acorrentados e algemados. Esses mesmos que apoiaram... Como é que... Quer dizer... É a falta de uma leitura, né? É a falta de um pouquinho de estudo, né? É a falta de dar uma olhada na notícia verdadeira, ao invés de ficar com o ouvido colado no tio do Zap, né? É problema, né? Quer dizer, quantos brasileiros que apoiaram esse troço que está nos Estados Unidos estão agora voltando como criminosos que não são? São essa pátria. Apoiaram o Bolsonaro, apoiaram o golpe de Estado, tudo bem, tudo certo. Mas daí a virem algemados para o Brasil, quer dizer, é você pagar com a língua, né? Quer dizer, sabe o que aconteceu com eles? É aquela metáfora do inseto que votou para eleger o inseticida.
Eu só sei de uma coisa, Oscar. Eu não sei o que seria do nosso país hoje se não fosse o Alexandre de Moraes, viu? E os ministros do STF, porque se a gente voltasse à ditadura, se a gente voltasse, né, essa confusão que ia ser gerada pós-ditadura, o nosso país estaria arruinado. Sim, sim. E justiça seja feita, né, Frank? Porque a gente fala aqui da ditadura, das Forças Armadas, que blá, blá, blá. Justiça seja feita. Se não fosse também o ministro do Exército ser contra o golpe estaria dado, né? Porque a Marinha estava favorável ao golpe. A Aeronáutica meio em cima do muro, mas mais para lá do que para cá. Quem segurou e disse não vamos fazer isso foi o Exército Brasileiro. General não é verdade? Freire Gomes, que recusou apoiar o plano se ele não segura a onda, se ele não é um brasileiro realmente brasileiro, se ele não é um cidadão na acepção da palavra, o golpe estava dado. Inclusive, a urna eletrônica, ela foi também inspecionada, né, testada, para ver se tinha algum erro do código-fonte com pessoas de tecnologia do próprio Exército. Do próprio Exército. Forças Armadas. E eles declararam que não tinha nada de errado. Não tinha nada de errado. Forças Armadas, universidades, instituições e entidades cívicas e sociais, enfim. Várias representantes da sociedade participaram desse escrutínio da urna. E todos viram que é impossível. Primeiro, os caras têm uma ideia de que a urna eletrônica, por ser eletrônica, está ligada à internet, que você pode invadir, que um hacker pode invadir. A urna eletrônica não tem nenhuma ligação com a rede mundial de computadores. Você não entra de jeito nenhum na urna eletrônica através de um hacker de um computador de qualquer lugar. É impossível isso. Não existe essa ligação. E é isso que o povo não entende. E o código-fonte, ele funciona da seguinte forma, né? Dentro, né, do sistema, é como se fosse um comando. Teria um erro se você escolhesse o número do seu candidato e aparecesse no visor um outro candidato. Sim. Por exemplo, se você votasse em branco e de repente aparece um candidato, eu votei em branco, vai aparecer um candidato. Eu que trabalho com tecnologia, a gente tem o código-fonte eu sou web designer também, trabalho com construção de sites e tal, e temos o nosso código-fonte. Seria um erro do nosso... homem multifacetado. Não, que é isso. Seria um erro do código-fonte num site, no portal de notícias, como nós temos também, se eu clicasse em política e fosse para uma página de economia. Peraí, tem algum erro aí? Eu cliquei em política, vai para economia? Eu tinha que clicar em política e ir para a política. É um exemplo para as pessoas entenderem melhor. É uma coisa tão óbvia. Eu lhe pergunto, o que é mais fácil? Eu rasurar um papel, pegar um número e inverter, ou lá na urna eletrônica? Pelo amor de Deus, o voto impresso é um convite à fraude. É um convite à fraude. Porque papel, como a gente está acostumado a saber, aceita qualquer coisa. Historicamente, na política brasileira não foi bom. Imagine. E o mais interessante, né, Frank? A maioria não, 100% dos que reclamam da urna eletrônica foram eleitos através da urna eletrônica. A maior bancada, se eu não me engano, foram 273 deputados do Centrão à direita, né? Só do PL foram 99 deputados federais, só estaduais e federais. E esses caras agora estão com placas dentro do Congresso pedindo anistia. Você sabe o que significa isso? Confissão de crime. Porque a anistia se dá para criminoso. Então, quem está pedindo anistia está confessando que cometeu crime, entendeu? Não existe anistia. Exatamente. Anistia para crime? Como assim? Então, os caras estão meio confusos, viu? Estão meio confusos. E acho que essa confusão que fizeram na cabeça do brasileiro vai começar aos poucos a ser dissipada. E eu espero que nas próximas eleições a gente tenha pessoas mais honestas concorrendo, em todas as frentes, em todos os partidos. Essa aqui é a verdade. Pessoas mais engajadas com o bem-estar da população e não pensando só na sua bolha, no seu eu, no seu puxadinho, né? E o puxadinho. Enfim, vamos torcer para que o brasileiro abra a mente e saia desse culto à imagem, a uma pessoa como se fosse verdadeiramente o Messias. Bom, já disseram até que ele foi enviado de Deus. Pelo amor de Deus, meu.
E população brasileira, cuidado, porque na internet você virou uma terra sem lei, né? Você tem portais, você tem portais que dizem ser jornalístico, mas não, de jornalismo não tem nada. A gente sabe que tem sites aí que estão sendo financiados, né, por grupos políticos e que disseminam a fake news. Não, exatamente, exatamente. E essas pessoas são aquelas que dizem que não tem que ter regulação na internet porque isso vai cortar a liberdade de expressão. Meu amigo, você tem regulação no seu casamento, você tem regulação no seu trabalho, você tem regulação na escola, no time de futebol, no estádio, tudo é regulado. Por que a internet não tem que ser? Meu Deus do céu. É uma terra sem lei, onde você diz o que quer, mente do jeito que quiser, inventa o que quiser, xinga, ofende, calunia e tá tudo bem? Claro que não, meu amigo. Claro que não. Tem que ter regulação na internet, sim. Ninguém tem o direito de falar o que quer. Ninguém tem o direito de falar o que quer. Ninguém. Essa liberdade de expressão não existe. Liberdade de expressão para pregar racismo, por exemplo, para pregar homofobia, por exemplo, para difamar, para pregar que as religiões de matrizes africanas têm que ser defenestradas, que os terrenos têm que ser depredados. Isso não é liberdade de expressão, isso é vagabundagem, isso é crime. Difamar as pessoas também. Imagine. Então não tem essa não, meu amigo. A internet tem que ser regulada sim. E essa ameaça que vem dos Estados Unidos da processar Alexandre de Moraes, porque a lei lá nos Estados Unidos diz que não existe essa regulação. Meu amigo, isso é lei deles lá, eles que se entendam lá. A nossa aqui é outra. E nós somos um país soberano. Então cada um na sua. A gente sabe que os donos de redes sociais não querem a regulamentação das redes sociais, porque eles ganham muito dinheiro com isso, né? Então, Elon Musk, por exemplo, né? Todos, né? Bannon. Todos não querem. Todos. Tanto que todos estavam na posse lá do Trump, lá nos Estados Unidos. Todos estavam, realmente. E é para você ver, já existe até uma visão global de que quem está mandando nos Estados Unidos não é o Trump, é o Elon Musk, que é o cara do dinheiro. Aquela velha história, né? Quem tem dinheiro manda mais que quem tem poder. Né? Pois é. Mais um tema aqui da nossa live Notícia Bahia. Você sempre com a inteligência, né, Oscar? Nossa, que isso. Passando, eu vou no embalo, passando os você fatos, solta a semente aí, eu vou. Os fatos com muitos detalhes. Muitos detalhes. Deixa eu te dizer uma coisa rápida aqui, então, Frank, mudando de assunto rapidinho, só para dar aquela pincelada no esporte, né, que sempre é bom. Sim. Lembrar que o Bahia estreou na Libertadores da América, empatou com o The Strongest na Bolívia e agora só depende, claro, só depende dele o tempo todo, porque é 1 contra 1, né? Mas depende de uma vitória simples aqui na Fonte Nova semana que vem para passar a próxima fase da Libertadores da América. Bahia e Vitória no Nordestão estão muito bem, obrigado, não devem ter nenhum problema para classificar, muito menos no Campeonato Baiano. Bahia e Vitória devem chegar às finais e devem fazer as finais, tanto do Campeonato Baiano como do Nordeste. Se o Campeonato do Nordeste eles vão fazer a final, eu não sei, mas que eles vão para as finais, eles vão. E parece que foi um bom resultado para o Bahia, né? Jogou na altitude. Um empate. Sendo pragmático, é um excelente resultado. Empatou a 3.800 metros lá em La Paz. Realmente é difícil, o pessoal sente. Sendo pragmático, é um bom resultado. Olhando o jogo, péssimo. O Bahia perdeu uns 15 gols, um negócio impressionante. Nossa. Eu nunca vi um time de futebol perder tanto gol como o Bahia perdeu contra o The Strongest. Espero que não faça falta aqui na Fonte Nova, né? Espero. Mas perdeu gol pra caramba, viu? O resultado é bom, mas poderia ter sido muito melhor. Na coletiva... Aliás, o Bahia poderia ter saído já com a classificação na mão lá da Bolívia. Mas tudo bem, tem um jogo de volta e a gente entende as dificuldades da altitude, realmente é complicado. Mas, enfim, o Bahia precisa acertar o pé. Está perdendo muito gol, bicho. Tomara. Vamos torcer aí para o futebol baiano. Bem, encerramos então a nossa live. Integrantes e também o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do seu governo foram denunciados na terça-feira, 18, pela Procuradoria-Geral da República, PGR, acusados de tentar mantê-lo no poder após a derrota na eleição de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Oscar, até a semana que vem. Até a semana que vem, Frank. Esperamos que o Brasil
entre no trilho. O Brasil e o nosso futebol. Vamos torcer. Um abraço. Um abraço, irmão.